Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais um momento de troca do nosso componente Criação e Comunicação Publicitária. Eu sou o professor Jocélio, este é o meu sinal e não estamos sozinhos, estamos aí com os nossos intérpretes de Libras de hoje, que são o Helder, o Rafael e temos também mais essa moça, nossa amiga aqui do lado, ó, que não colocaram o nome para mim, eu me perdi todinho. Mas tudo bem, seja bem-vinda junto conosco. Aqui nós estamos com a nossa pro também, Fernanda, que está aqui do meu lado. Oi, pessoal. Eu sou a Fernanda Borges, professora de arte aqui do Centro de Mídias. E o meu sinal é esse aqui, ó. Muito bem. Turma, devidamente quase apresentados, nós temos aí, ó, Criação e Comunicação Publicitária, atividade número 5, Desenvolvimento 2, Audiovisual, tá certo? É aquele momento que nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o cinema, falando um pouquinho sobre a produção audiovisual, como isso acontece e como a gente pode relacionar com o projeto de vida de vocês, tá certo? Turma, voltando então ao nosso momento, temos o momento do Seja Bem-vindo. Fernanda, você faz as honras de hoje pra gente? Vamos lá. Em um filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Uau! Profundo. Muito bem. Olha, o que você acha aí, Fernanda? Você acha que dá pra gente realmente fazer essa diferenciação entre realidade, imaginação? Eu acho que é bem pertinente essa frase, porque quando a gente assiste a um filme, não é se o filme é verídico ou não, é o que a gente sentiu dele, onde vai a nossa imaginação, quanto que a gente viajou nesse filme, se é verdade ou não, fica para depois. Muito bem, eu também acho isso, né? A gente pode fazer essa separação, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer da realidade. A gente pode também associar a realidade à nossa construção, porque a gente pode fazer um recorte, como é o do projeto de vida de vocês, tá certo, turma? Dando continuidade ao nosso material, tem aí na tela para vocês as competências e habilidades. Você, professor e estudante, pode aí dar um print e consultar o material. Temos também o nosso drone trazendo o nosso caminho, o percurso que nós estamos desenvolvendo até aqui. Estamos quase chegando ao final deste componente. Comunicação e Criação Publicitária, essa é a aula de número 44. E esse é o momento de organização, são os materiais que você tem como sugestão, dependendo da sua realidade na unidade escolar. E temos aí agora a nossa retomada. Propusemos na última aula uma elaboração de um vídeo publicitário pensando no processo criativo relacionado ao projeto de vida dos estudantes. Além disso, fizemos uma reflexão sobre a linguagem cinematográfica, tá certo, turma? Então, Fernanda, é aquele momento aí de a gente continuar usando o audiovisual, né? A gente falou um pouquinho sobre o cinema e agora a gente vai falar um pouco mais dessa construção de produtos, videoclipe, comerciais, desenvolvendo o processo criativo do audiovisual para trabalhar o projeto de vida, né? Beleza, vamos seguir em frente então para ver o que tem por aí. Vamos relembrar as ideias, então, gente? Lembra do nosso mapa mental? Olha só, tem todas as palavras de todo o percurso que nós desenvolvemos até aqui. Lembre sempre que é uma sugestão para você produzir um parecido, né? Ou diferente, ou mais criativo que o professor aqui na sua unidade escolar. Pode ser no pátio, no corredor, em uma das salas de aula. Se você está em sala de aula ali modificando aquele trânsito que ocorre lá na sala, na troca de aula, é legal você fazer essa interferência para mostrar para os colegas o que vocês estão estudando, né? E a gente também começa a perceber como a gente aprendeu muita coisa, né, Fernanda? Nossa, olha como já está enchendo já. Já, a mocinha tá sumindo ali, ó. Eu já coloquei lá as duas últimas palavras, cinema e audiovisual, tá certo? Então fica a dica aí para vocês. Lembrando que o que é o audiovisual? Gente, temos um conceito, tá? Sobre o que é o audiovisual para vocês, mas vocês podem ampliar no momento de pesquisa de vocês, tá certo? Fernanda, você faz as honras? O audiovisual é um meio de comunicação em que há a utilização conjunta de elementos visuais e sonoros, ou seja, que podem ser vistos e ouvidos ao mesmo tempo. Dentre as mídias audiovisuais, destacam-se a televisão, o cinema e os vídeos para a internet. A arte se apropria dessas linguagens para desenvolver seus processos de criação. Fato. Muito bem. Então, gente, ó, o audiovisual é mais uma ferramenta para vocês desenvolverem no processo de pesquisa, na relação de vocês de comunicação,
com o público-alvo. Então, é aquela possibilidade de a gente realmente trazer, né, uma nova vertente aí. Você já trabalhou com banner, já trabalhou com pôster, já trabalhou com cartaz, já trabalhou alguns cards na internet, desenvolveu aí muitos desenhos, pinturas, né, que trabalham com essas peças publicitárias. Agora é hora da gente trabalhar com a imagem em movimento. A gente viu um pouco da fotografia, que é a captação aí de luz e sombra, né, estática. Agora a gente trabalha com o audiovisual. E o audiovisual também, né, Prof. Fernanda, ele traz pra gente a possibilidade de uma construção bem ligada ao teatro, né? É verdade. Não tinha, nem estava lembrando, estava pensando em outras linguagens aqui, mas na verdade até mesmo nesses pequenos shorts que eles chamam, né, vídeos pequenos, também tem audiovisual. Sem querer, quando você faz um pequeno, eu, por exemplo, às vezes eu gravava aqui como que eram os making-offs. Já eram, tinha que colocar som, movimento, a capa, já era um audiovisual. Exatamente. Então, quando você traz esse processo criativo, a diferença é que agora a gente tem um outro ângulo, uma nova perspectiva, que é o registro ali, que a gente falou tanto da documentação das evidências, né, com esses vídeos que a gente tem nas redes sociais, são várias plataformas que usam o vídeo como forma de comunicação e também, né, de ações publicitárias. Para a gente começar a entender um pouquinho, nós temos um vídeo que fala sobre a cena cultural audiovisual e sobre o cinema, e o vídeo que a gente falou um pouquinho nas nossas aulas anteriores, tá certo? Então nós temos mais um vídeo, é o primeiro vídeo ilustrativo para vocês. Action. Dizem que os homens, desde o tempo das cavernas, já sonhavam em contar histórias com imagens em movimento. Só em 1895, com a invenção do cinema, é que isso foi possível. De onde vem a ideia do cinema em Santa Maria? Santa Maria tem um histórico bem interessante. O fato de ser um núcleo ferroviário para nós é fundamental, é ali que se dá Santa Maria Cidade de Cultura, Cidade Coração do Rio Grande, uma série de codinomes. Mas Santa Maria Polo Audiovisual vem de lá, vem da ferrovia, porque dali os filmes começam a chegar muito rapidamente aqui. Tem relatos de 1897, ou seja, 2 anos depois da descoberta do cinema, ou da primeira sessão, né, a dita primeira sessão oficial. Na França tem relatos de 1897, já teria tido sessão aqui também, com filmes que rolavam o mundo inteiro. Então, a ferrovia nos ajudou muito. Inclusive, hoje a gente tem o fragmento mais antigo de filme registrado aqui em Santa Maria, na estação e na catedral. Tem uma grande pérola nesse filme, que é o fato de que tem a chegada do trem na estação. Nós temos a nossa chegada do trem na estação. Assim como os Lumière tiveram, nós temos a nossa aqui. E Santa Maria tem uma ligação já com o cinema, com o audiovisual já bem antiga, assim, e preservada. Tem uma tradição muito forte em cineclubes. E aí vem o Clube de Cinema, criado no início dos anos 50, que tem 10 anos, vai até o início dos anos 60, criado pelo Edmundo Cardoso. Então, esse Clube de Cinema, no meu modo de entender, ele faz com que a cinefilia em Santa Maria tenha uma virada, há um plot ali, né? Então, essa virada, porque as pessoas passam a participar do Clube de Cinema assistindo e debatendo o cinema. Tá, mas quando nós começamos a roteirizar a nossa história? Desde a década de 60, 70, já existe demonstrações de audiovisual aqui em Santa Maria, né? Se filma os Abas Largas aqui na cidade em 61 e 62. Um longa-metragem que traz, querendo ou não, uma equipe profissional de cinema para a cidade para filmar um longa-metragem. E aí depois tem outra história também muito legal, que é A Ilha Misteriosa, de 64, um filme feito em 16mm. Efetivamente, produção local na década de 70 com o movimento cineclubista e o movimento superoitista aqui de Santa Maria. Porque aí vem o Céus Brasil, já no final dos anos 60, 68, 69, fazendo os primeiros filmes em Super 8, e começa uma geração a fazer Super 8. A partir do ano 1970, quando o Clênio Facim me convidou, ele e o Reinaldo Pedroso, me convidaram para a gente fazer um filme
para uma peça de teatro. A partir daí se criou lá no Centro Cultural com Pedro Freire Júnior o grupo de cinema Super 8 do Centro Cultural, que reuniu um grupo grande, de mais umas 20 pessoas, mais de 20 pessoas aqui de Santa Maria, estudantes da universidade, enfim, pessoas que gostavam de cinema. E a gente começou a estudar cinema, ver filmes, analisar filmes, debater filmes. E até que um dia a gente disse, vamos tentar fazer filme também. E aí começamos a fazer. E depois, avançando já, eu citaria o movimento criado pelo Sérgio Assis Brasil, dentro da Universidade Federal de Santa Maria, na década de 90, início dos anos 2000, com a produção de curtas, produção de programas de televisão e do Manhã Transfigurada. Mas que distração a minha! Esqueci de apresentar meu ajudante, Bernardo. Ele é escrivão da vara eclesiástica e também é o sacristão da nossa paróquia. Mas não decidiu ainda se vai fazer os votos. Muito bem, então nós tivemos aí um pouco da nossa nutrição estética para conhecer um pouco da nossa história com a relação com o audiovisual, né, pro Fernanda? Nossa, mas muito interessante saber que uma cidade no Rio Grande do Sul tem essa riqueza toda de cinema, de estudo, legal, né? E a gente está falando apenas de um recorte, de um território. Então, quando você, estudante, estiver buscando aí outras possibilidades, você vai encontrar que a nossa relação com o audiovisual ela é muito maior do que a gente pensa aí, né? Porque a gente sempre, quando fala de audiovisual e cinema, a gente associa aos filmes norte-americanos, né? A Europa, mas a gente esquece que nós, aqui no nosso país, temos uma construção aí de saberes, de pesquisas sobre essa área. E temos várias representações aí fortes, né, nomes representativos da nossa história. E cada território traz aí suas possibilidades, tá certo? Então fica a dica para pesquisar um pouquinho mais. Agora a gente vai pensar nas profissões que se relacionam com o cinema e o audiovisual. Olha só, lembra, na aula passada, nós começamos a conhecer essas profissões, né? E entender o básico sobre o funcionamento aí do ramo. Esse funcionamento se adequa ao próprio processo de criação de um filme ou de um vídeo profissional. Então nós temos aquele momento de concepção, pré-produção, produção, pós-produção e distribuição. Tá certo, gente? Então, a concepção, ela vem o quê? Naquele momento de ideia. Então, a gente parte com os roteiristas, a gente fala com o pessoal da direção, a gente trabalha ali no começo, o início, né? Então, é a concepção daquela ideia. Então, a gente está partindo desse ramo, o roteirista, o diretor, qual a produtora que vai trabalhar com a gente. Na produtora, quando a gente diz, é realmente a empresa, né? Aquela equipe que vai desenvolver esse processo. Depois, nós temos o pré-produção, que é levantar os recursos que a gente tem e o que a gente necessita, depois de estabelecer aí as ideias, para fazer a produção em si. Que aí sim entra o trabalho dos produtores, entra o trabalho de sonoplastia, entra o trabalho aí da galera do audiovisual, entra o trabalho de pós, né, de edição. Então, tudo isso vem sendo construído na produção e no pós-produção, que é realmente, quando eu tenho aquele material já pronto, né, para o Fernanda, eu tenho que analisar, ver se ele está de acordo com o que a concepção trouxe, se está dentro do fio condutor, como é que a gente vai se relacionar com relação à ideia inicial, né? Quer dizer, cada palavrinha dessa tem uma gama de profissionais envolvidas. Exatamente. A gente aqui, por exemplo, no Centro de Mídias, para produzir essa aula, a gente tem um momento de concepção, que é a ideia da aula, né? Que parte ali para ser indicado a questão para a produção do roteiro. Depois a gente tem a concepção, a pré-produção, quando as produtoras entram em contato aqui com o professor, acionam todos os recursos que são necessários, né? E aí a gente tem toda a equipe do audiovisual, o diretor, toda a equipe que trabalha aqui conosco para fazer esse produto, que é uma aula aqui para vocês. Por exemplo, sem eles a gente não conseguiria desenvolver esse espaço como é trabalhado aqui o Chroma Key, que é esse fundo que a gente tem aqui em volta, né? Que vai ilustrar um pouco mais o que a gente está trabalhando, o fio condutor de hoje, que é o audiovisual e o cinema. E por último é a distribuição. O que seria a distribuição? É a nossa relação com o componente diretamente. São as ações publicitárias. Quem será o nosso público-alvo e quais são as nossas personas, as pessoas que estão envolvidas dentro desse público-alvo, quem é que se destina. Por exemplo, a gente sabe que aqui o nosso público-alvo são vocês, estudantes da segunda série do ensino médio. Porém, pode se relacionar com outras personas. Quando a gente disponibiliza lá numa plataforma como o YouTube, tem outras pessoas que podem assistir essa aula, né, pro Fernanda? Eu fiquei sabendo há pouco tempo que tem uma escola
é uma faculdade que forma de pedagogia que usa as nossas aulas como estudo. Porque está formando professores, futuros professores, e eles acabam utilizando a nossa aula, e é uma faculdade particular. Olha só que bacana, né? Então, já é uma forma ali de levar esse conhecimento sendo trabalhado com audiovisual, que é o que a gente desenvolve aqui. E a distribuição também, ela tem aquela coisa assim, onde nós vamos veicular isso? YouTube, só no nosso canal, Facebook, que entra um pouco na matéria que a gente estudou tanto aqui. Onde vamos veicular isso aí? Exato. Serão criados banner, cards sobre a nossa aula, porque a gente também se relaciona com essas ferramentas. Por exemplo, quando eu tenho uma aula aqui diferenciada, eu indico para a galera da programação e eles produzem aí pra gente um card, né, que é uma peça publicitária para as redes sociais, como por exemplo o Instagram ou o Facebook. Se tem um vídeo, né, que eu quero ilustrar também, eu posso fazer essa produção da aula aqui do pós, o making off, né, ou do storyboard, de algum momento ali da gravação dessa aula para disponibilizar para vocês. Então, são infinitas possibilidades. E aí o próximo momento da nossa aula, ele pretende aí com vocês uma relação de pesquisa, onde vocês vão pesquisando quais são essas profissões, tá? Então, olha só no material. Assista a um vídeo publicitário e reflita sobre esses conceitos de processo de criação audiovisual. Aí você pode procurar um vídeo sobre concepção, pré-produção, produção, pós-produção e a distribuição. Tem também, gente, uma leitura aí complementar que a gente vai indicar um pouquinho mais para frente, onde vocês podem contemplar todas essas profissões que se relacionam com essa área, tá certo? Mas agora a gente tem aquele momento de assistir realmente um vídeo, né? Uma peça. A gente está falando tanto do audiovisual, então, ó, conversa com Elisa Capai, uma ilustração um pouquinho, uma fala sobre como a gente pode se relacionar com essa ferramenta do audiovisual. Eu acho que desde das grandes marchas de 2013, né, com o surgimento e crescimento da mídia ninja, aí vem os jornalistas livres e uma mídia independente muito forte, ficou muito claro como que a comunicação, elas são narrativas diferentes, elas são pontos de vista de pessoas ou de grupos que, de alguma forma, se inclinam para um ou outro lado da questão que retratam, né? O mito da imparcialidade jornalística, eu acho que ele tem ruído e eu acho isso muito saudável, para que as pessoas comecem a entender que qualquer narrativa ela tem que entender quem está narrando aquilo. E nesse contexto, eu acredito que o audiovisual, que o documentário, que o jornalismo, ele se insere como documento. Não um documento de a verdade sobre aquele processo, mas um documento de pontos de vista diferentes sobre os processos. A gente está vivendo um processo histórico muito intenso, é muito difícil de dentro dele estar documentando e editando e exibindo ele, mas eu acredito nessa importância de que a gente crie vários pontos de vista, para que no futuro, né, quem for tentar entender o que a gente está vivendo agora, tem acesso a esses pontos de vista diferentes, né? Então eu estou trazendo no Resistência o ponto de vista de algumas das ocupações, né? O meu ponto de vista sobre essas ocupações, e tem um monte de outros cineastas, documentaristas, jornalistas realizando trabalhos para que se consiga juntar isso tudo e entender de uma forma mais ampla e mais rica, né? Eu acho que a gente está caindo em discursos muito duros de ódio dos dois, de vários lados, né? Não tem ninguém certo, mas todo mundo acha que está certo e que esse ponto de vista é o ponto de vista correto. Está todo mundo certo, por que as coisas estão tão erradas? Né? Então, acho que nós, o audiovisual, temos esse dever de criar narrativas, de deixar claros os nossos pontos de vista dentro dessas narrativas, né? E deixar esses documentos, para que o futuro entenda o que está acontecendo, já que daqui está um pouco difícil de entender, né, o que está acontecendo. Tá aí, turma, mais um vídeo, mais uma nutrição estética. É interessante, né, Prof. Fernanda, como esse recorte aí, a fala da nossa profissional, ela
traz realmente o que é esse registro que vocês estão produzindo, porque tudo que vocês fizerem aí na sala de aula agora, relacionado ao projeto de vida de vocês, ele vira um documento, tanto para quem está fazendo a pesquisa sobre a educação hoje, né, sobre essas produções, e também um registro pessoal de vocês, da vida de vocês. Então, daqui 30 anos, vocês ainda terão esse registro de o que eu estava pensando nesse momento na segunda série do ensino médio. Muito interessante mesmo. E é bem o que ela falou, tudo vira registro, tudo vira documento. A gente não sabe o que pode acontecer no futuro, mas a gente pode até usar isso aí para melhorar, para pesquisar. Então, faz com muito carinho esses registros aí. Então, olha só, gente, mais dicas, mais possibilidades de vocês registrarem aí trabalhando no audiovisual. E momento de protagonismo juvenil na tela aí para vocês. É o momento que vocês, estudantes, brilham aqui conosco. Olha só, vamos produzir um vídeo? Vamos dar continuidade a essa atividade, que é vocês se organizarem em grupos e realizar um esboço do projeto de vida para o vídeo. Então, você vai selecionar ou um projeto de vida de um de vocês em grupo aí, ou mais, 1, 2, que se relacionem um com o outro. Baseados na imagem e nos valores que pretendem vincular, organizem suas anotações em um mapa mental. O mapa mental a gente já viu aí durante o nosso percurso, né? E aí, a partir de outros recursos que desejarem, pode ser outras possibilidades, apresentando informações preliminares sobre o vídeo. Então, o formato é apresentação ou uma animação? Elementos formais, o cenário, o figurino, que cores são predominantes, os objetos que a gente vai utilizar, né? O pré-produção aí, momento de pré-produção. E as imagens e outros elementos que vocês podem buscar. Equipamentos e ferramentas necessárias e outras informações que desejarem acrescentar. Então, é o momento do quê? A gente já fez a concepção, nós estamos agora na pré-produção para caminharmos na produção em si, não é verdade, Prof. Fernanda? É isso aí, nossa. Queria muito poder ver essas produções aí, muito curiosa. Exatamente, porque com certeza esses estudantes eles são muito criativos. E como a gente tem muitos estudantes, por exemplo, em uma sala, a gente tem a possibilidade de ter várias visões aí, como a própria profissional disse, né? É a visão de cada um, gente. Vocês podem estar passando pelo mesmo momento, como todos na mesma série, na mesma escola, na mesma comunidade escolar. Mas cada um de vocês tem um olhar diferente. E isso é que possibilita a produção de conteúdos audiovisuais mais originais, né? É verdade, nossa, vão sair coisas incríveis. Bom, continuando então, olha só, nós temos aí o momento de produzir ainda o vídeo, que dá mais algumas dicas. Deem forma mais consistente ao esboço elaborado na etapa anterior. Esse é o momento de escreverem um roteiro para o vídeo, em que constem as falas, indicações de background, os cenários, cores, formas, imagens, figurino, iluminação, quando houver necessidade, claro. Então são dicas, tá, gente? Nada é regra. Equipamentos e previsão de duração do vídeo. Em pares, ou seja, em grupos, revisem o texto um dos outros, apontando pontos de melhoria e de destaque que podem ou não ser acatados pelo autor, pensando sempre no projeto de vida. Então, como a gente está falando, realmente é um momento de conversa entre vocês, tá certo? É interessante que vocês reflitam também como cada um de vocês terá uma responsabilidade, uma função dentro desse processo, que se relacione de novo com o projeto de vida. Então, qual que é a sua escolha, qual é a sua, realmente o seu objetivo? Pense nisso e coloque aí em prática nessas ações agora. Olha aí, para a reflexão, quem será o roteirista? Alguém que desenvolve bem aí a escrita, né? Se comunica bem com essa possibilidade? Quem cuidará do cenário? Alguém que trabalha ali relacionado à arte, pode ser também com relação à iluminação, tem várias possibilidades. Quem será o responsável pelo figurino ou pela maquiagem? Tem sempre alguém que também dialoga bastante com essas duas linguagens aí. E quem serão os atores, aqueles que estarão à frente, né, sendo filmados durante esse processo aí de produção? Tem sempre alguma área aí, uma delas você vai se identificar. Não é possível, né, Prof. Fernanda? Deixa eu ver com o que eu me identificaria. Eu gostaria de cuidar do cenário. Você gostaria, eu acho que eu queria ficar ali, ou com a galera do figurino, ou dos atores, seria interessante. Mas eu gosto de todas elas, todas essas etapas têm um pouco de arte, né? É isso aí. Turma, agora nós temos mais um vídeo, mais uma peça aí publicitária para que vocês possam nutrir, né, as ideias de vocês. Agora a gente propõe também uma reflexão sobre um dos assuntos que nós utilizamos, que foi representatividade, né, a representatividade feminina no audiovisual. Então temos mais um vídeo ilustrativo para vocês.
Então, sobre machismo no audiovisual, é um tema que infelizmente é interminável. Tem muita coisa para se falar sobre isso. Eu acho que esse ano está sendo um ano que está se colocando realmente em pauta, principalmente depois das denúncias todas contra um cara que era dito como intocável, né? Surgiu esse movimento de mulheres de denunciar as violências absurdas que acho que a maioria dos homens não tem nem noção que a gente passa, mesmo trabalhando com a gente, mesmo estando compartilhando um set de filmagem com a gente. Eu acredito que muitos homens vejam isso e já tenham internalizado como uma coisa natural, quando na realidade pertence ao inaceitável. E o feminismo, ele é totalmente associado a todo o meu fazer e a maneira como eu penso cinema. Quero sempre fazer filmes que tenham mulheres, não só como protagonistas, mas também toda a sua feitura. A não inserção da mulher no mercado de trabalho de cinema, a não inserção de uma mulher atrás da câmera, segurando um microfone, numa sala de edição, faz com que a gente tenha representações de mulheres tão negativas, tão mal representadas e que transforme o cinema em um ambiente ainda hostil. Ano passado, eu sofri um episódio muito machista, não foi o primeiro, foi um de vários, mas foi assim, o que eu falei, basta. Num filme que eu tava dirigindo, foi um problema de desafio da minha autoridade enquanto diretora. E me fez pensar em muita coisa. Não foi um machismo que foi só a mim, porque tinham muitas outras mulheres na equipe. Então foi um machismo que respingou e reverberou em todas nós. Eu comecei a pensar numa forma de processar isso da maneira que eu vejo melhor, que é no cinema. Então eu tô com um projeto de documentário que tá com um título, né, de trabalho chamado Por um Cinema Sem Machismo, mas eu quero muito encontrar um título melhor pra ele, que é pra falar sobre mulheres do cinema e suas histórias de horror que a gente passa nos sets, nos ensaios, nos castings, nas críticas, na curadoria, né? Porque é um gargalo. Existe o filme e existe todo o caminho para o filme ser visto, porque é matar um leão fazer o filme, mas é matar, tipo, sei lá, uma manada de leões, sei lá, um coletivo de leões, para conseguir que o filme seja visto. As curadorias dos festivais são controladas majoritariamente por homens. Os críticos que fazem a fama do filme ficar conhecida para o público são majoritariamente homens. Então, como a gente fura essa última barreira, que é a barreira exibidora, a barreira da distribuição? Talvez por esse mecanismo de empatia, de ter contato em primeira mão com as violências que as mulheres sofrem no cinema. A gente fala muito sobre a importância do lugar de fala da mulher e o lugar de escuta do homem, principalmente, né? Porque não é que o homem seja totalmente mal-vindo, não é isso. É porque tudo tem o seu lugar. E eu acredito que o homem tem sim um papel importante a cumprir no feminismo. O que acontece é que talvez seja um papel que ele não estivesse esperando ser. Nós somos uma sociedade composta por homens e mulheres e a mudança, ela precisa dos dois para acontecer. Porque uma coisa é a gente falar sobre as nossas experiências de violência, tudo isso é muito importante. Mas e o violentador? Ele precisa aprender a não ser mais violentador, porque senão a história vai continuar se repetindo. A gente vai continuar falando sobre isso, o que é muito importante, quebrar o silêncio, mas e a mudança, sabe? Então a gente precisa que os homens aprendam a escutar, que cheguem junto e que multipliquem isso para os outros homens. Muito bem, turma. Tivemos mais um exemplo aí, né, de uma possibilidade de vocês buscarem construir, né, o vídeo de vocês, a produção audiovisual, também com uma temática contemporânea, né, Prof. Fernanda, que como essa, com relação ao machismo audiovisual, que é um dos recortes. Vocês, estudantes, podem buscar ações, pensamentos, reflexões, possam trazer também melhorias para a unidade escolar, né? E quantos assuntos não devem ter, né? Exatamente. Então depende, assuntos não faltam. Se é o seu projeto de vida, se é uma temática que amplia aí os horizontes, né, vai permear por várias outras possibilidades, depende sempre de vocês. Então nós temos aí agora a nossa dica, que é aquela que eu falei no início da nossa aula, que é uma leitura, trabalhar com cinema, as profissões em cinema e audiovisual. Então, aquele momento para a gente ampliar um pouquinho mais o nosso repertório pessoal. Não posso esquecer de fazer uma correção. Hoje nós tivemos aí como intérprete de Libras a Kátia e a Cauene. Kátia, obrigada aí pelo seu apoio. E o que nós aprendemos hoje? Olha aí na tela, processo de criação e de curadoria, a linguagem cinematográfica e sua relação com o nosso projeto de vida. E o que vem por aí, a continuação do nosso desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre storyboard e o processo de criação publicitário. Prof. Fernanda, muito
obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, adorei. Turma, você que está sozinho, tem esse slide aí para vocês agora, falando um pouquinho sobre como vocês podem estudar de forma assíncrona, né? E também não esqueçam de avaliar a nossa aula para que a gente possa melhorar sempre, né? Construir um saber uma aula de mais qualidade para vocês, tá certo? Turma, muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau.